Vamos dar um exemplo do que acontece no sistema tradicional de produção, e aqui é representado por 3 operações, onde eu tenho aqui o material entrando através aí de lotes, que também pode ser chamado de linha batch, né? Batch significa manual, então eu tenho aí lotes, né? Lotes de produção, linha batch é linha em lotes, né? Então está aqui a caixa de produtos entrando, a caixa de produtos saindo, e depois essas peças são transferidas para uma outra etapa e, consequentemente, transferida para uma próxima etapa. Então aqui, por exemplo, como o lote de processamento é grande e o meu lote de transferência também, faz com que realmente eu tenha muita peça entre o processo e realmente o tempo necessário para entrar uma peça aqui na operação A, ou desde a abertura dessa ordem de fabricação até a finalização, realmente o tempo é muito grande. O que fez o Lean, o que fez o sistema de TOEFL de produção? É o famoso One Piece Flow. Faça uma, mova uma. Faça uma, mova uma. Então, basicamente, fez com que a gente não tivesse mais essa quantidade de peças entre uma operação e outra. Então, o work in process, ou a quantidade de peças em processo, ela caiu drasticamente para uma peça. E o que acontece? Quando geralmente é feito isso, muitas vezes acontece uma perda significativa de produtividade. Você tem um tempo de atravessamento muito menor, você consegue fazer com que a velocidade aumente muito rapidamente. Mas se eu tiver algum problema em relação a essa estação de trabalho A, ou de manutenção, ou ausência de operador, por exemplo, eu praticamente deixo a operação seguinte parada. Então foi isso que aconteceu quando eu era supervisor de produção. Nós tínhamos uma situação do modelo tradicional, ficamos aí deslumbrados com a questão de um One Piece Flow. A empresa investiu basicamente naquela época em 6 linhas de faça uma, mova uma, mesmo que tivesse aí alguns produtos num carrossel esperando entre uma estação e outra, mas como o nosso índice de manutenção era muito alto, isso não foi resolvido porque demorava, fez com que algumas estações de trabalho parassem. E como existe um evento de dependência, uma operação para ser concluída depende da anterior, realmente a gente tinha uma perda de produtividade muito grande. Então tá aí, quando você passa de um modelo tradicional para o outro, você tem vantagens e desvantagens que é necessário que você saiba e que você trabalhe para que realmente essa queda de produção não seja significativa.